E aí o último versículo ele fala, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos mostrar alguns textos do Antigo Testamento que fala isso, mas ele não é por obras, não é por índole, não é por bom mocismo. Se você acha, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, Deus quando eu chegar lá na porta, vai olhar para mim e vai falar, puxa, acho que eu vou deixar entrar. Né? Não é por bom comportamento, não pelo zelo religioso, moral, nada disso, mas pela fé, e pela fé somente. Amém? Isso vem, essa palavra de Paulo, vem de Abacuque 2,4, que é o texto onde fala isso. Fala, eis, eu estou mostrando aqui na Almeida, né? Eis o soberano, sua alma não é reta diante dele, a soberba toma conta, mas o justo viverá pela fé. Amém? E Hebreus, a carta que ninguém sabe quem escreveu, mas que é uma carta muito importante, capítulo 10, versículos 37 e 38 fala, em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Será que a gente pode ler isso junto aqui? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Hebreus 10, 37 e 38. A encerrar, eu queria só trazer... bacana, né? Era para pôr um por um, acabou saindo tudo junto ali, né? Os exemplos de vida transformada que Paulo nos deixa. E o primeiro ali Paulo foi um bom exemplo de vida transformada. Uma verdadeira metanoia, como a gente já falou, né? Que o levou de um perseguidor de cristãos a um apóstolo e servo de Cristo mais efetivo. O mais efetivo de todos os apóstolos foi Paulo. Tanto é que o Novo Testamento aqui tem muita coisa dele, graças a Deus, pelas cartas que ele escreveu. E essa que é tido como se falasse o Evangelho segundo Paulo, né? É a carta aos Romanos. E aí a pergunta que fica é, de que maneira o exemplo dele pode nos inspirar? Nos inspirar. Não nos envergonhando da fé que temos, se sentindo constrangido se ele não fala, se a gente não falar de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Queria que você pensasse nisso, os seus parentes ainda não alcançados, vizinhos e etc. O segundo ali ao declarar que não se envergonha do Evangelho, Paulo confronta um tipo de constrangimento que pode afetar alguns cristãos. Já falei disso, né? Em função do grau de desprezo demonstrado pela sociedade. Então, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. De repente, está num local, num trabalho, onde falar de Cristo é feio, é vergonhoso, é pobre, é menor. E aí você pode ter a tendência de calar, de também ficar constrangido no sentido inverso do de Paulo, né? Mas que a gente saiba que tem poder ali. Por isso ele fala aqui, mas como ele também declara, é poder de Deus para a salvação, inclusive daqueles que podem estar desprezando. Isso é muito impactante. Quantas pessoas e quantas que eram ateus, que eram à toa, tantas coisas que poderiam acontecer, e de repente chegou aquele dia do despertamento, do Espírito Santo acordar aquela pessoa, e ela é chamada. De vez em quando, uma dificuldade, uma enfermidade, um desemprego, perda de um ente querido, todas essas coisas podem ser um gatilho para que Deus tenha uma oportunidade de abrir um coração empedernido. Essa palavra, tenho certeza que você não conhece.
As mulheres conhecem o que foi usado, né, num estudo bíblico de alguns anos atrás. Coração endurecido. Coração que não está aberto para Deus. Amém? Como é que a gente reage então a isso? E as duas últimas aqui. Existe um chamado eficaz por parte de Deus, sem o que continuaríamos em nossos delitos e pecados. Isso é fruto da graça de um Deus que nos ama e não da injustiça. Amém? Existe um chamado. A doutrina diz um chamado eficaz, a gente não precisa falar. Eficaz por quê? Porque Deus não vai perder viagem. E se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, dificilmente a gente vai voltar atrás. Isso é por parte de Deus. Então, mas se a gente não escutar esse chamado, se não tiver um agir de Deus para conosco, nós nunca vamos sair. Por isso Efésios fala, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Uma palavra dura, mas dá para a gente entender. Não despertos para as coisas de Deus. Amém? Então, como você encara essa escolha de Deus? Alguns encaram como meio justo, mas Deus é injusto, como é que pode? A pessoa não tem direito de decidir? A pessoa tem direito de decidir, o problema é que ela não vai decidir sozinha, se Deus não despertá-la. Amém? Quem sabe Deus está te despertando para isso hoje. E o último aqui, esse quarto é, viver pela fé significa depositar sua confiança em Jesus. Amém? Fé é confiança. Em quem você está depositando a sua confiança? Se você está depositando sua conta no seu dinheiro, se você está depositando a sua confiança nas suas habilidades, nas suas capacidades, deixa eu te dar uma notícia. Seu dinheiro, suas capacidades são limitadas. E, portanto, suas possibilidades de confiar também vão ser limitadas por essa pessoa ou por essa coisa que você confia. Mas se você confiar no Deus Altíssimo, sua confiança, suas possibilidades serão ilimitadas. Amém? E aí a pergunta então, em que ou em quem você está depositando sua fé?